Olá, tudo bem com você? O vídeo de hoje é sobre A Praça do Diamante, da Mercê Rodoreda. Bom, como eu tava lendo a obra completa da Carol Ben-Simon, né, eu decidi pegar a indicação que ela fez de romance pra tag, que foi A Praça do Diamante, da Mercê Rodoreda. Ele, se eu não tô enganado, ele é edição de dezembro da tag. E a Mercê Rodoreda é uma autora catalã, né, uma autora de Barcelona, e esse livro tem como pano de fundo a Guerra Civil Espanhola. Esse é o 7º romance da Mercê Rodoreda. A Rodoreda foi uma autora que escreveu muita coisa, ela escreveu conto, romance, poesia. Ela é considerada uma das principais autoras em língua catalã, embora aqui ela tenha sido pouco conhecida. Quem gostava muito da Mercê Rodoreda era o Gabriel Garcia Marques, tanto que o prefácio desse livro é escrito por ele. Ele era grande admirador, e esse é um romance, assim, bem original, tá? Ele conta a história da Natália, que é mais conhecida pelo apelido de Colometa, que significa pombinha. A Colometa se casa muito cedo e a gente percebe que ela é uma moça bastante ingênua e ela vai sofrer um bocado na vida, coitada. Ela se casa com um rapaz chamado Quimê. Quimê é um apelido para Joaquim, se eu não estou enganada. Se escreve Quimê, Quimete ou Quimete, mas eu só consigo falar Quimê, tá? Então eu não sei qual é a pronúncia correta em catalão. O Quimê faz o estilo meio vigaristão, assim, ele trabalha e tudo mais, mas ele é muito João sem braço, sabe aquela pessoa que foge do seu trabalho, ele inventa umas lorotas de que tá doente, e ele tem uma relação muito estranha com a Colometa, de, assim, não sei se eu diria que é opressão que ele faz, mas ele não é muito legal em vários momentos, ele faz umas chantagens emocionais, ele fica fazendo ela se sentir culpada por coisas que ela não fez, enfim, ele sempre sobrecarrega ela. E isso me causou muita revolta durante o romance, eu até comentei sobre isso no Instagram. O romance, ele teve bem forte esse poder de me investir no sentimento de revolta. Porque eu queria muito que a Colometa reagisse e que o Quimê de alguma forma se ferrasse, entendeu? Porque ele inventava, ele tinha umas ideias assim meio de jerico e sempre sobrava pra coitada da Colometa. Então assim, a Colometa foi ficando cada vez mais sobrecarregada. Então tem esse comentário aí sobre condição feminina, porque a Colometa era uma esposa ingênua, submissa, que vai ficando cada vez mais sobrecarregada com filhos, com casa e com um trabalho que ela, de certa forma, herda do Quimê, porque o Quimê tem a ideia genial de fazer um pombal, porque ele quer vender pombos, e ele entulha a casa deles, que não é uma casa muito grande, de pombos. E vai sobrar para a Colometa ter que lidar com esse montaréu de pombos. E, enfim, o Quimê acaba fazendo com que ela abandonasse o emprego anterior, né? Porque ela trabalhava numa confeitaria. E isso não são muitos spoilers, não. Isso é o início do livro. Então a gente vai ficando assim meio irritado, né? Com o que vai acontecendo com a Colometa, né? Com essa coisa dela ser explorada por esse marido trambiqueiro. Não exatamente trambiqueiro, mas assim, vigarista, talvez, né? Meio sonso. Só que a Colometa tem um jeito muito curioso de contar. O livro é narrado por ela e a Colometa, ela nunca pesa nas tintas do drama, sabe? A gente percebe que ela passa por uma situação muito dramática, né? Até trágica, mas ela conta sempre com um tom meio de humor, sabe? E é engraçado porque mesmo o Quimê fazendo tudo que ele faz, você acha ele engraçado, né? Ela apresenta o Quimê e a gente percebe que ela não passa despercebido pra ela as trambicagens, existe essa palavra? Enfim, as conversas fiadas do Quimê, né? Enfim, os enganos que ele tá tentando fazer, mas ela sempre pinta de um modo meio cômico. Então, ao mesmo tempo que a gente tem revolta
com Kimi, a gente acha um pouco de graça. Ele é meio caricatural, assim, né? Nesse jeito meio enganador que ele tem. E então a Mercê cria essa narrativa na voz da Colometa, que é uma narrativa de uma série de desventuras, né? E até a Mercê tem um pós-fácil da Mercê Rodoreda aqui, onde ela fala que uma grande inspiração para escrever esse romance foi o Cândido, do Voltaire, que também é um livro cheio de desventuras, né, para o personagem. E então, mas a Colometa sempre dá essa nota meio de cômico, assim, de humor para toda a tragédia que ela passa. E o que vai acontecer então? A Colometa, ela tem uma tragédia pessoal, vamos dizer assim, que vai andando em paralelo com a Guerra Civil Espanhola, né? Então, a vida dela toda vai mudando por conta das consequências da Guerra Civil Espanhola, da qual ela não participa diretamente, ela parece até que nem sabe muito bem o que está acontecendo, ela dá a impressão que ela não entende muito bem o que está acontecendo. Assim, ela sabe que tem um conflito, que é um conflito político, mas tipo assim, como se ela não estivesse muito inteirada, como se ela não tivesse nem muito tempo para se inteirar, porque ela acaba tendo que lidar com questões muito sérias de sobrevivência. O Kimi vai participar do conflito e acaba sobrando para ela a tarefa de sustentar os filhos. Ela tem 2 filhos, uma menina e um menino, então ela tem que se preocupar em arrumar emprego, arrumar comida, cuidar de pombo, né, se manter saudável. E aí o romance ele vai tomando ele vai ganhando um aspecto às vezes meio onírico, porque a Colometa tem uns delírios, né? Ela é essa moça muito jovem e ingênua que vai amadurecendo de um modo muito a duras penas, com muita dificuldade para encarar, mas parece que ela nunca perde aquele olhar infantil para as coisas, que é um olhar que não se acostuma, sabe? Um olhar que não é domesticado, né? Então é um olhar sempre meio de assombro. Então ela sempre presta muita atenção nos detalhes do mundo e da vida que tem certa beleza. É como se assim as coisas não automatizam para Colometa, sabe? Ela continua como uma criança que acha muita graça numas coisas meio escondidas no cotidiano. E ela tem essa imaginação tão fértil que ela acaba tendo esses delírios, assim, em momentos muito tensos. Então, o romance é muito original por isso, porque ele tem essa associação, ele é meio tragicômico no tom, e ele tem esses momentos estranhos, assim, de coisas estranhas que ela vive. Então, enquanto... Eu me lembro de uma entrevista em que a Carol Ben-Simon fala desse... Eu acho que é um videozinho de apresentação do livro para Tag, onde ela fala que assim, em paralelo com a Guerra Civil Espanhola, a Colometa vai ter a sua guerra particular com os pombos, né, que sobra para ela, então, cuidar daqueles pombos. O romance tem uma série de simbolismos muito interessantes que a Rodoreda tenta trabalhar, então tem uns paralelos bacanas, mas eu acho que o que mais me chamou a atenção mesmo, assim, de eu dizer que eu gostei desse romance, que eu li investida, foi o sentimento mesmo, esse primeiro sentimento de ver a Colometa se ferrando muito e querer uma reviravolta. E em paralelo, esse modo muito curioso da Colometa de narrar desventuras, assim, uma coisa de uma... Inclusive a linguagem, uma coisa muito importante que ser dita sobre esse romance, a linguagem, ela é bem sui generis, ela tem bastante coloquialidade, ela também é uma linguagem poética, uma linguagem que tem bastante repetição, né? O romance, ele tem um texto que acaba se tornando bastante íntimo, né? Conforme a gente vai lendo. E eu gostei muito dessa impressão. Eu gosto muito de romances que tem alguma coisa, assim, muito peculiar. E esse é um romance que ele tem a sua esquisitice própria, assim, e eu gosto bastante, né? Então, assim, eu achei muito interessante acompanhar a trajetória da Colometa. Esse livro ele tem um final assim muito emocionante. Não vou falar o que acontece, mas é principalmente o modo como a Colometa narra assim esse final, né? E o processo de amadurecimento dela também, o que vai acontecendo, enfim. Vou ler um trechinho que eu gostei bastante. E senti de uma maneira intensa a passagem do tempo.
Não o tempo das nuvens, e do sol, e da chuva, e da procissão de estrelas enfeitando a noite. Não o tempo das primaveras dentro do tempo das primaveras, e o tempo dos outonos dentro do tempo dos outonos. Não o que coloca folhas nos galhos ou o que as arranca. Não o que encrespa e desencrespa e colore as flores, mas o tempo dentro de mim, o tempo que não se vê e nos oprime. O que roda e roda dentro do coração e o faz rodar e nos vai mudando por dentro e por fora. E com paciência nos transforma em como seremos no último dia. Enfim, é um romance assim bastante vívido. A Mercê faz descrições muito detalhadas das coisas, assim. Você fica com a impressão de que ela viveu aquilo ali que ela tá narrando, porque é um romance que tem muita atenção ao detalhe, muita mesmo. E isso dá um realismo, apesar dele ter esse tom onírico, são quase palpáveis as coisas que ela narra, os ambientes, enfim, as pequenas obsessões e encantamentos que a Colometa tem com as coisas. Então, assim, é um romance que me prendeu bastante, eu gostei muito, achei bem original. Então fica aí a dica. Eu não sei se vocês sabem, eu fiquei sabendo muito recentemente, apesar de eu ser assinante da Tag, eu sou uma pessoa muito desligada. E eu fiquei sabendo porque uma amiga me falou que a loja da Tag agora está aberta. Não é só para assinante comprar, qualquer um pode entrar lá e comprar. Então, eu imagino que dê para comprar. Se não der para comprar o livro sozinho, acho que dá para comprar kits, né? Kits anteriores. Né? E esse aqui, então, se eu não estou enganada, é o de dezembro de 2017. Ele com certeza é do final do ano, porque eu dei ele de presente para uma amiga, né? E foi final de ano, assim, foi um presente de Natal. Então, se ele não é o de novembro, ele é o de dezembro, tá? Como sempre, os romances da Tag tem marcador combinando, né? É uma capa super bonita. Tem, assim, essa arte com escrito Praça do Diamante, não sei se vocês vão ver. E atrás, normalmente os marcadores vêm com uma citação de quem indicou. E aqui vem com a citação da Carol Ben-Simon, que diz o seguinte: o estilo de Rodoreda é muito cativante, eu gosto da maneira como ela equilibra a tragédia com um pouco de humor desencantado. Colometa é uma personagem extremamente carismática desde a primeira página. Então tá aí, gostei bastante de conhecer esse romance, né, de mais uma autora aí, uma autora que é bem pouco conhecida no Brasil. Me digam se vocês já leram alguma coisa da Rodoreda. Eu já li um outro livro, ele não tem, acho que não tem resenha só pra ele aqui, mas eu já li um outro livro de autora catalã. O livro chama As Invernas. Eu não vou lembrar direito o nome da autora, mas eu me lembro que eu gostei bastante desse livro, e é um livro que também tem a Guerra Civil Espanhola como fundo, vamos dizer assim. É um livro bem curioso, ele também tem suas peculiaridades. Me diga aí quem leu se gostou, se vocês conhecem algum outro autor catalão. Beijinhos e até a próxima. Tchau!